Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor. É um momento de servir a Ele com as nossas vidas, com o nosso coração. Hoje pela manhã, pela graça de Deus, o dom da vida, todo ser que respira, louve ao Senhor, que possamos ter esse tempo na presença dEle aqui, na sua casa. O dono desta casa é Jesus, e Ele merece toda a honra, todo o louvor. Eu convido os irmãos para que nós possamos ler um trecho do Salmo de número 33, como participação da igreja. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, tá certo? Nós vamos ler apenas um trecho do Salmo, que é a partir do verso de número 9, Salmos de número 33, Então nós vamos fazer essa leitura alternada com participação de toda a igreja. Salmos, lembrando ao povo de Deus aqui que eram os cânticos, era o inário do povo de Israel, Então vamos com alegria expressar esse salmo. Versículo de número 9: Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, e ninguém pode livrar. Para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amém. Por gentileza, vamos ler todos juntos novamente o verso de número 21. Vamos lá? 3, 4. Nele... Amém. Você pode se colocar de pé. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, mas já preparando os nossos corações nesse momento que nós estaremos orando, uma oração de adoração ao nosso Deus, Seja sobre nós, Senhor, a tua graça. E você pode estar orando nesse sentido: Pai, que nesse tempo, nessa manhã, eu possa abrir o meu coração para me derramar diante de Ti, diante da Tua grandeza, diante das Tuas obras. É o Senhor que nos garante vitória, e Ele já tem nos concedido muitas vitórias maravilhosas, e uma delas é a graça irresistível sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ter um tempo de oração, de adoração, sendo conduzido pelo Simão Pedro. E logo em seguida nós teremos um período de louvor e adoração. Amém, louvado seja Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Como é bom estar aqui nesta manhã para adorar o nosso Deus. Que haja gratidão em nosso coração por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele é. Ele é Senhor absoluto. E precisamos nesta manhã derramar nosso coração perante Ele, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Ele é o doador da vida, aquele que nos sustenta com a sua boa mão. Então tenha um coração grato
nesta manhã, por estarmos aqui adorando o seu santo nome. A palavra de Deus nos diz que Deus nos ama, nos amou a tal ponto de mandar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Deus nos ama e nós precisamos amar o Senhor, porque Ele nos amou em primeiro lugar. Então a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Quero convidar você a começar a louvar o Senhor aí. Você começa a falar com Deus, entregar o teu louvor, a tua adoração, dizer que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Deus, é nele que você espera. Começa a falar com o Senhor, querido. Começa a adorar o Senhor aí. Como você sabe, Deus vem nesta manhã para receber a nossa adoração, nosso louvor. E Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Comece a falar com o Senhor aí, onde você está, do teu jeito. Deus sonda o teu coração, Deus nos sonda, Deus sabe quem nós somos, Deus conhece a nossa necessidade, Ele sabe tudo a teu respeito, Ele sabe exatamente todos os detalhes da nossa vida, Ele conhece o que você está passando, o teu coração, aquilo que está lá no teu íntimo, Ele conhece todas as coisas. Mas agora é o momento de você estar adorando ao Senhor. Então adore, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Nós queremos te exaltar, Deus, nesta manhã. Declarar que tu és nosso Deus, nosso Senhor absoluto, aquele que reina para todo sempre. Obrigado a Deus por esta oportunidade que temos. Esse é o dia que o Senhor fez. Obrigado a Deus por esse domingo, onde nos reencontramos aqui nesta manhã para adorar o teu santo nome. Deus amado, som dos nossos corações. A nossa vida está totalmente descoberta diante do Senhor. É o Senhor que sonda a nossa mente, aquilo que está no nosso íntimo, Senhor. Pai querido, derrama o teu Santo Espírito nesta manhã. Enche a tua igreja da tua presença, Senhor. Queremos sentir o Senhor falando aos nossos corações, Senhor. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que venha tirar de nós toda ansiedade, todo coração pesado, tudo aquilo que porventura possa estar nos corações aqui. Deus amado, derrama uma unção renovadora, transformadora nesta noite. Abençoa, Deus, cada vida que entrou aqui neste lugar, cada criança que está aqui, cada adulto que está aqui. Nós queremos, ó Pai, entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe a nossa vida em louvor e adoração, Pai, nesta manhã. Tu és o nosso Deus e queremos, ó Pai, declarar que o teu amor, que a tua presença está aqui neste lugar, Senhor. Enche os corações da tua presença. Nós somos gratos. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nada se compara à glória do Senhor. Nada se compara ao amor de Deus, né? O amor que excede a todo entendimento. Então adore ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nada se compara. Estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Olha para teu irmão aí, declara isto. Aleluia, Senhor. Glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Aleluia. Sonda, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, meus pensamentos, esquadrilhos, meu querer, de nada posso esconder. No teu espírito não me exaltarei, pois sua céu
desça ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Aleluia. Nada se compara. Estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez assim. Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, meus pensamentos, esquadrinhos meu querer, de ti nada posso esconder. Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, meus pensamentos, quadrinhos meu querer, de ti nada posso esconder, do teu espírito não me ausentarei, pois subo ao céu, se desça ao mar, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Nada pode se comparar à glória do Senhor. Aquela glória que enche a terra, que domina todas as coisas. Este é o nosso Deus. Além dele criar todas as coisas, criou a cada um de nós. Ele nos sustenta com a sua boa mão. Sabe aqueles momentos mais inusitados que você pode viver? Aquele momento de luta, de dificuldade que você passa, que nós passamos, todos nós passamos. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. E você pode esperar nele, como o salmo que nós lemos. Você pode esperar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Então eu não sei como está o teu coração nesta manhã, eu não sei o que está pegando aí no teu coração, mas eu vou dizer para você nesta manhã: Deus é a tua fortaleza, Ele é a nossa torre forte, é aquele que você pode confiar de todo o coração. Então confia nele. A luta está meio difícil, as lutas estão chegando, você está com dúvida em alguma coisa, talvez em algum momento não sabe a direção que vai tomar. Creia no Senhor, que Ele está conduzindo todas as coisas. Este é o nosso Deus. Então, ainda que as tempestades da vida chegam, ainda que as lutas chegam, que a dificuldade chega, confia no Senhor, que Ele é a tua fortaleza, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, aleluia, que me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou,
vivi tantos perigos. Aleluia, a tua voz me acalmou. Aleluia, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Obrigado, Jesus. O teu colo, ó Altíssimo, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Por tua majestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Obrigado, Jesus. Ele é teu escudo, você pode confiar nele. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Declare, igreja, bem forte. Toda minha vida, Aleluia. ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Obrigado, Jesus. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira dessa cova obrigado, Senhor. e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. Esse é o nosso Deus. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. O teu colo, ó Altíssimo, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz
ferrolho bem forte. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma em nome de Jesus. Jesus, aleluia, Senhor. A tua voz ainda acalma a tempestade, a tua voz ainda acalma o vento, a tua voz, o teu comando, a cura vem, a doença sai, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta promessa bendita. Há poder no teu nome, há poder no teu nome, Senhor. Faz cair todas as cadeias, faz cair todas as trancas, abre porta onde não tem, Senhor, porque há poder no teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Podemos declarar como igreja, aleluia, Senhor. Não há ferrolho, oh Senhor Jesus. É Deus. Se fecha diante da tua voz, não há doença. Obrigado, Jesus. Nem culpa. Há poder no teu nome, ó graça gloriosa. De pé diante de nós, na tempestade se acalma. A voz daquele que tudo criou. Santo, santo, Pois santo. sua palavra é pura, escudo para o que Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por aquilo que tu és. Este é o nosso Deus. Nome santo, nome poderoso, nome sobre todo nome. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, que pode ser comparado ao Senhor. Esse Deus santo, esse Deus que opera, esse Deus que trabalha, esse Deus que sabe o que se passa com você. Ele sabe todas as coisas. Nós temos aprendido na palavra do Senhor que Deus habita no meio do louvor, junto ao coração que adora, ao coração que se prostra diante do Senhor. Então adore ao Senhor nesta noite, nesta manhã. Glória a Jesus. as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro mais. Erga a tua mão, querido, adore ao Senhor. Começa a adorar aquele que reina para sempre. Se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro Aleluia. uma canção. Teu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado
cante ao Cordeiro. Obrigado, Jesus, pela redenção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo, Santo, 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 sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Oh Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Teu nome está acima de todo nome. Teu nome permanece para sempre. Passa o céu e a terra. Tudo passa, Senhor, mas o teu nome e a tua palavra jamais passarão. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão, pode assentar. Tem um princípio bíblico e também uma promessa da parte de Deus sobre os filhos e filhas do Senhor.
Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 9 ao 10. Vamos ler todo mundo junto? Declarando esse princípio bíblico e também essa bênção da parte de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá? Todo mundo achou? Está na tela também, eu acredito. Vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Não, calma aí, é 9 e 10, é o 9 e o 10? Ah não, então vamos, é o 9 e o 10, vamos lá, de novo, 3, 4. Amém. O prazer de participar com as nossas contribuições, e esse momento do culto não nasce da pressão, não nasce do medo, da obrigação e nem do constrangimento, Existe uma entrega que nasce da gratidão, irmãos, da gratidão por aquilo que Deus já fez, pelo cuidado do dia a dia, pela provisão dEle, que sempre chegou no tempo certo, pela saúde, pela família, pelo trabalho, também pela mesa e pela salvação em Cristo Jesus. Quem entende a graça de Deus, entende também e reconhece esse princípio. Antes de sermos generosos, Deus foi generoso conosco. Ele nos deu vida, Ele nos deu perdão, Ele mudou a nossa história. Por isso que é uma alegria participar do reino de Deus com esse princípio de honrar a Ele com fidelidade e também semear no reino do Senhor com alegria. Então, se você está aqui nessa noite, sem nenhum constrangimento, com alegria em seu coração, que possamos contribuir na casa do Senhor, trazendo as primícias diante dele e também semeando no reino. Se você tem aí o seu envelope, ou a sua contribuição, vamos orar ao Senhor consagrando as nossas ofertas. Senhor Jesus, nessa manhã, em gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o nosso coração com aquilo que o Senhor tem demonstrado, nós abrimos ele para, com alegria, ofertar na Tua casa, contribuir com fidelidade, com gratidão e com adoração. Recebe, Senhor, as ofertas e as contribuições dos Teus filhos e filhas, e que haja sempre mantimento, que haja provisão, prosperidade, pois o Senhor é aquele que cumpre a Sua palavra, como diz o texto que nós acabamos de ler, as promessas do Senhor sobre a vida da Tua igreja. E com o nosso coração aberto nessa manhã, nós desejamos contribuir. E se há porventura vidas aqui que nesse momento não podem, por alguma razão, que o Senhor venha abrir as portas do céu e abençoá-las poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Em adoração te entrego
Nessa manhã nós queremos, nesse momento, com muita alegria, antes de liberar as crianças, né, nós gostaríamos aqui de receber, nesse momento, é especial para a nossa comunidade, novos irmãos, né, que serão, nessa manhã, se tornarão membros da nossa comunidade. Nós gostaríamos aqui de chamar a família, né, o Gustavo, a Daniela e o Simon, por gentileza, de estarem aqui na frente. Cadê eles? Estão aí? Aê. E o conselho da igreja também, por gentileza. Glória a Jesus. Esse momento é especial, né? Glória a Deus pela vida dessa família tão querida que já tem acompanhado a nossa comunidade. Está aqui essa família querida, né? Conselho pode ficar aí, né? Queridos, nós temos a honra de receber vocês aqui nessa manhã como membros de forma oficial. Vocês, na verdade, já faziam parte, já estavam fazendo parte, né, com o coração aberto, né, mas agora de forma oficial, recebendo vocês com alegria. Mas antes, como faz parte, né, da nossa igreja, nós gostaríamos de reafirmar o compromisso de vocês com Cristo Jesus, né? Então vou fazer algumas perguntas que elas são importantes, né? Aí vocês digam sim ou não, tá certo? Amados irmãos, estão diante de Deus, diante dessa comunidade de fé, diante da liderança espiritual, né, desta igreja, dessa comunidade, eu pergunto a vocês: vocês reafirmam o compromisso assumido com o Senhor Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador, conforme a profissão de fé e o batismo que um dia realizaram? Sim. Pesado aqui o tablet. Agora sim. Vocês recebem e acolhem o ensino bíblico desta igreja e sua forma de governo e sua caminhada doutrinária, comprometendo-se a viver em fidelidade, lealdade, enquanto tudo estiver de acordo com as Sagradas Escrituras? Sim. Vocês se comprometem a viver uma vida honrada diante de Deus e dos homens, perseverando na fé, suportando as adversidades com esperança, descansando nas promessas do Senhor Jesus? Sim. Vocês se comprometem a caminhar com esta igreja em amor, oração, serviço, obediência à palavra, comunhão, testemunho cristão, buscando crescer como discípulos de Jesus? Amém. Agora é a igreja. Vou fazer a pergunta para vocês e, como eu sempre digo, gente, com alegria, né, com o coração aberto, vou fazer algumas perguntas, pelo menos 2 a 3 perguntas. A primeira pergunta, prestem muita atenção. Igreja, vocês recebem, como irmãos em Cristo, acolhendo eles em graça, amor e respeito e comunhão? Sim. Vocês se comprometem a orar por eles e a caminhar com eles e a cuidar deles e encorajando-os na fé para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Sim. Amém. Vocês se comprometem a ajudar estes irmãos e a encontrarem propósito, identidade, serviço e alegria na caminhada cristã? Sim. Então, nós como igreja, e também toda a liderança aqui, o conselho da igreja, nós declaramos com alegria: sejam bem-vindos à comunhão da igreja e sejam bem-vindos à família da fé. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou ungir vocês e depois nós vamos orar, né? Vou pedir à igreja que se coloque de pé, por gentileza, e nós vamos orar por essa família. Dani, eu te unjo em nome de Jesus. Simon, eu te unjo em nome de Jesus. Gustavo, eu te unjo em nome de Jesus. Se vocês puderem se colocar de joelhos para a gente orar, né? Vamos orar aqui o conselho junto comigo. Senhor Jesus, nossa gratidão por esses irmãos que sentiram
em seus corações de estarem conosco, de caminharem conosco, e que o Senhor continue abençoando poderosamente, como tem sido a história e a vida de cada um deles. Sabemos que o Senhor usará poderosamente a cada um deles com a sua graça, com seu amor e com a sua bondade, ó Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue guardando a vida deles, para que eles possam continuar perseverando na fé até que o Senhor volte. Nós cobrimos os nossos irmãos de oração, derrama a tua unção, o teu amor, o teu cuidado como tem sido. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, em alegria por eles estarem caminhando conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aí, Deus abençoe. Eu vou dar uma lembrança para vocês aqui, né? Aqui, Simon, quem que é o Simon? Você, Gustavo, e nossa irmã Dani, né? Glória a Jesus. Nós vamos, antes de vocês descerem, vamos tirar uma selfie? Vamos lá junto aqui com os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus, sejam bem-vindos, Deus os abençoe grandemente. Pode se assentar, igreja. Amém. Que Deus os use poderosamente nesse tempo aqui conosco, né? Amém. Glória a Jesus. Amém. Vocês são... Cadê o Simon? O Simon já foi? Ô, garoto, boa, legal. A palavra do Senhor nesta manhã se encontra no Salmo 33, no mesmo salmo que foi utilizado na abertura do nosso culto, Salmo 33, verso de número 3 ao 5. Salmos de número 33, do verso de número 3 ao 5. E como participação de toda a igreja, nós vamos ler numa só voz, tá certo? Então, repare bem, 3 ao 5, vamos lá? 3, 4... Amém. Você crê nessas palavras? A vida sempre vai nos colocar diante de situações que exigem uma resposta. E a mensagem de hoje é sobre como um cristão, como o povo de Deus deve reagir às situações da vida. Há momentos, irmãos, que nós somos realmente surpreendidos por notícias, por pressões, por perdas, por mudanças, por conflitos, muitas delas por atrasos, portas fechadas e processos que não entendemos. Muitas delas não conseguimos compreender. Nem sempre nós escolhemos o que acontece conosco. Nem sempre nós controlamos o ambiente ao nosso redor. Nem sempre nós decidimos o tempo das coisas. Nem sempre nós conseguimos impedir certas situações de ocorrerem na nossa história. Mas existe algo que revela muito sobre a nossa maturidade cristã, sobre a nossa espiritualidade. É a maneira como reagimos às situações que acontecem conosco. É como nós vamos nos posicionar, porque uma coisa é passar por uma situação e outra coisa é ser dominada por ela. O povo de Deus não deve reagir como o mundo reage. Pelo contrário, um dos textos conhecidos do povo de Deus é o de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas o quê? Ação da vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então o povo de Deus não deve reagir como o mundo reage pelo impulso. Esse mundo, não o mundo criado por Deus, mas a situação de injustiça, de corrupção, perdas, que são feitas pela raiva, pelo impulso, pelo medo, pela vingança, pela ansiedade, pela aparência do momento. Mas o povo de Deus reage a partir de uma verdade maior: Deus continua sendo Deus, apesar das circunstâncias. Por isso o Salmo de número 33 nos ensina que a nossa reação deve nascer da adoração ao nosso Deus. Deve nascer da adoração, da excelência e da confiança na palavra, do discernimento, da justiça e da percepção espiritual, da sensibilidade de ouvir a voz do Criador. O texto não está apenas nos ensinando a cantar, ele está nos ensinando a responder à vida diante de Deus. Porque há pessoas que realmente cantam, mas podem cair nas ciladas da murmuração. Pessoas que conhecem a palavra, mas precisam tomar muito cuidado para não reagir à vida com medo. Há pessoas que falam de fé, mas decidem pelo impulso. Por isso a pergunta não é apenas o que está acontecendo comigo, não é sobre isso. A pergunta também é: como eu estou reagindo diante daquilo que está acontecendo ao meu redor? E algumas reações que são importantes, que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã. A primeira é: reaja com adoração e não com murmuração. Reaja adorando ao Senhor. O primeiro trecho do verso que nós lemos, se você acompanhar aí comigo, diz o quê? Cantar-lhe um cântico novo. É isso? Me ajuda aí. A primeira orientação do Salmo é convocação à adoração ao nosso Deus. Antes de falar sobre circunstâncias, o salmista fala sobre cântico. Antes de falar sobre problema, ele aponta para Deus. Antes de olhar para a terra e tudo que está acontecendo, ele direciona o coração ao Senhor. Ele está nos ensinando um princípio belíssimo da vida, do verdadeiro contentamento e da resiliência que nós precisamos ter diante de tantas situações. Isso nos ensina, irmãos, que a primeira reação do povo de Deus não deve ser murmurar, reclamar. Não deve ser o desespero. A primeira reação deve ser voltar ao coração do Pai, ao coração de Cristo. Eu não vou reclamar com a minha primeira resposta. Eu não vou agir com uma insatisfação, como se Deus tivesse a obrigação de responder naquele momento. Eu vou além da resposta, porque Deus pode muito bem nos abençoar, respondendo as nossas orações com sim, não, com espere, não é? Não é isso que eu tenho ensinado aqui? Mas nós também temos aprendido que Ele pode nos responder além da resposta, além do que pedimos ou pensamos, porque Ele efetua em nós tanto querer como o efetuar. A grandeza de Deus, a soberania, tudo o que Ele faz, por mais que nós não consigamos de alguma forma entender, Ele está agindo na nossa história. Eu vou adorar diante de tantas situações que podem acontecer, diante das minhas limitações. Eu não vou interpretar como derrota. Eu vou reconhecer que Deus está no meio do processo. Eu vou adorar. E adorar não significa negar a realidade, não. Viu? Tem pessoas que acham isso. Pessoas que consideram isso. Adorar não significa fingir que tudo está bem. Não significa isso. Adorar não significa esconder as lágrimas. Não significa isso. Adorar significa colocar Deus no centro da tua história e profetizar: eu não vejo agora, mas ao amanhecer eu vou ver Deus agir. Não é isso que o texto diz lá? Os Salmos declara também: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe algo de Deus te esperando.
Eu quero declarar isso aqui nessa manhã em nome de Jesus. Existe resposta de Deus. Quando Deus está no centro, a crise não tem a palavra final. Podem ser quem quiser nesse mundo, não tem. Os juízes, os médicos, e aqui eu não estou desconsiderando função nenhuma, podem decretar, podem declarar o que for. Deus tem a última palavra. A adoração não muda apenas o ambiente, ele muda também a reação. Quem adora não perde o eixo facilmente. Quem adora não entrega a mente ao desespero. Quem adora aprende a dizer: eu ainda não entendo tudo, mas eu continuo reconhecendo quem Deus é. Você reconhece? Então comece a adorar ao Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Tu és aquele que vive sobre as nossas vidas. Nós expressamos do nosso coração a nossa gratidão. Glória a Jesus, é isso. Não é o que nós costumamos dizer aqui, que Deus é soberano, não é? E quando a gente declara isso, dá a entender que Ele está muito distante de nós. Ele não está distante. Ele está próximo. Ele está aqui nessa casa, porque a casa é dele. E quando nós saímos dos nossos lares, existe uma palavra de bênção para as nossas vidas. Adoração ao Senhor é a forma como nós respondemos a Deus em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que decidimos, em tudo que reconhecemos o Senhor como centro absoluto da nossa vida. Adoração não é apenas música, viu? As pessoas acham que é isso. Vamos ter um momento aqui de adoração, e é isso também, né? Mas é mais do que isso, sabe? Que adoração, irmãos, é postura, é entrega, é rendição, é obediência a Cristo Jesus, é prioridade, é a decisão de não deixar que a situação ocupe o lugar de Deus dentro de você. Só Ele deve ser o primeiro, o último e o melhor da nossa vida, né? Por isso, quando o Salmo diz: cante-lhe um cântico novo, ele está nos ensinando, irmãos, que a nossa reação precisa ser renovada. Cântico novo, cantem um cântico novo. Cântico novo fala de uma resposta nova, de uma postura nova, de uma mentalidade nova, irmãos, de uma forma nova, de atravessar os processos antigos da nossa história. E talvez a situação seja parecida com outras que você já viveu, mas a sua reação não precisa ser a mesma. O povo de Deus não é chamado para negar as lutas, não é. É chamado para não deixar que as lutas roubem a centralidade do Senhor. Então não murmure, adore, adore. Pastor, mas eu não posso abrir o meu coração e rasgar? Pode, mas diante de uma situação, você vai declarar o que o profeta Abacuque declarou em Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, contudo e apesar de tudo, eu te exaltarei, eu te louvarei. A segunda reação, irmãos, é excelência e não desordem. O trecho do verso que nós lemos do Salmo diz: toquem com arte e também com júbilo. O Salmo não diz apenas para cantar, não diz isso. Ele diz para tocar bem. Isso revela algo importante na nossa vida. Deus não é honrado apenas pela intenção, mas também pela forma como nós entregamos aquilo que está em nossas mãos. E esse tocar bem pode ser sim, aquele que está envolvido no ministério de louvor diretamente, mas é mais do que isso também. O texto é para todos nós, porque todos nós somos adoradores, não é? E se há um grupo de pessoas que Deus procura na face da terra, principalmente nessa manhã, é os verdadeiros adoradores. Tem adoradores aí? Glória a Jesus. Esse tocar bem fala de zelo. Esse tocar bem fala de cuidado, fala de dedicação,
fala de responsabilidade, fala de excelência. Excelência não é perfeição. São dois termos diferentes. Excelência é você está fazendo o seu melhor, porque o Senhor, Ele é quem enxerga o seu coração. E o povo de Deus não deve viver de qualquer jeito. Todos os recursos que nós temos, a vida que Deus nos deu, e todas as condições, é tocar bem diante do Senhor. Não deve servir de qualquer jeito, não deve decidir de qualquer jeito, não deve administrar a vida de qualquer jeito. Eu vou fazer com excelência aquilo que está nas minhas mãos. Isso é gratidão, isso é tocar bem, com arte e com alegria, com júbilo. Eu vou manter a ordem mesmo em tempos difíceis. É a perseverança, é como você reage à vida, é como você reage a situações que muitas das vezes não te agradam. Quando o coração está bagunçado, as decisões também ficam confusas. Por isso que precisa haver ordem. E nessa manhã, se tem alguma coisa em desordem, eu profetizo ordem sobre a sua vida em nome de Jesus. Quando a mente está dominada pela ansiedade, as pessoas podem levar as suas palavras sem filtro. Por isso, quando a vida espiritual está desorganizada, a reação diante da pressão também se torna desorganizada. E esse texto nos ajuda a alinhar isso. Ordem espiritual gera respostas sábias. Por isso, a excelência não é perfeccionismo. Excelência é fazer o melhor possível diante do seu Criador. Glória a Jesus. A terceira reação, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês é: reaja, irmãos, com confiança na palavra e não com medo. O trecho que nós lemos aí é a palavra, porque a palavra do Senhor é reta. Aqui o Salmo, irmãos, apresenta o fundamento da nossa reação. A palavra do Senhor é reta, isso significa que a palavra de Deus é segura, é confiável, é correta, é firme, é verdadeira e ela não muda conforme o nosso humor. Ela não muda. Ela não enfraquece conforme a circunstância. Ela não perde autoridade quando a vida fica difícil. E é declarar diante da palavra do Senhor que você vai ser guiada, que você vai ser guiado pelo que Deus falou e não pelo que você está sentindo. Porque as suas emoções podem te levar a caminhos e decisões difíceis. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, que o coração é enganoso, por isso confie no Senhor. Como não dá mais tempo de a gente dar continuidade, irmãos, tantas coisas boas que nós poderíamos compartilhar, eu quero te dizer, irmãos, nessa manhã, reaja, irmãos, reaja com justiça e não com emoção descontrolada, mas com a justiça de Deus, porque é Cristo quem nos justifica, é Cristo que nos garante a vitória. Reaja com percepção espiritual e não com uma visão limitada sobre a vida. A bondade do Senhor que está sobre nós. A bondade do Senhor, ela nos livra, ela nos dá propósito. Esse salmo está nos dizendo que mesmo em um mundo marcado por lutas, a bondade de Deus continua presente. E que eu e você, nós vamos enxergar a bondade de Deus no dia a dia. É reagir dessa forma. É reagir diante das situações. Diante daquilo que os nossos olhos possam ver. É lembrar que Deus ainda está agindo. E que a bondade dele se manifesta. Conforme o Salmo 23, você deve conhecer certamente a bondade e a misericórdia do Senhor. Me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Jesus. Vamos orar nessa manhã e adorar o Senhor.
O Salmo 33 não muda apenas o que você crê, ele muda como você reage. E hoje eu quero que você pense sobre isso. Deus não está apenas tratando o que você sente, Ele está ajustando como você reage à vida. Reaja adorando ao Senhor. Se você ama a Cristo Jesus como você declara, reage conforme a palavra dEle. Você será próspero. Você verá as bênçãos do Senhor enquanto você viver. E talvez Deus esteja te ensinando, irmãos, a não responder como antes, a não decidir como antes, a não falar como antes, a não se desesperar como antes. Então, diante da presença de Deus, reaja adorando. Senhor Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos pela Tua palavra liberada sobre nós. E nós declaramos aqui, conforme o texto, que nós vamos adorar a Ti. Que as obras do Senhor são maravilhosas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Pai, com júbilo nós expressamos aqui, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes maravilhas, grandes livramentos, nas pequenas situações da vida, até as maiores, o Senhor tem se revelado poderosamente. Ó Pai, nós, aqui com o coração reconhecendo, nós permitimos viver uma nova história e entoar cânticos novos de um novo tempo na nossa história. Nós oramos, ó Pai, nós reconhecemos que Tu és o centro da nossa vida, nós nos rendemos completamente a Ti. E nós declaramos que a Tua presença é suficiente para sustentar o nosso coração em qualquer circunstância, Senhor. E nós entregamos diante de Ti todas as nossas preocupações, medos e ansiedades. E nós decidimos, se escolhemos aqui reagir à vida com fé e não com medo. Nós afirmamos aqui que a Tua palavra é a nossa base, a nossa direção e a nossa segurança. Nós nos colocamos diante de Ti com os corações abertos, dispostos a sermos tratados e transformados dia após dia. Nós declaramos que não seremos guiados pelas emoções, mas pelo Teu Espírito Santo. Nós recebemos hoje com coração sensível, obediente e alinhado à Tua palavra. Nós nos rendemos ao Teu amor. Nós Te exaltamos, Senhor, porque não há outro como Tu. Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel em todos os Teus caminhos. E nós Te adoramos, Rei eterno, porque a Tua bondade enche a terra e a Tua misericórdia alcança todos nós, todos os dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convidar o Ministério de Louvor para que se posicione e convidar nessa manhã para nos auxiliar na mesa a nossa irmã Sandra e o nosso irmão Pedrinho. Esse é um momento especial. É um momento que nós trazemos à memória. Que privilégio, irmãos, sermos alcançados por esse amor. E se você aqui nessa manhã está em comunhão com Cristo Jesus, todos são bem-vindos. Jesus, Ele se revela ao nosso coração e Ele nos ensinou esse princípio de estarmos aqui reunidos em memória dEle, trazer a memória. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa expressão que Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor. E nós temos recebido muito do Senhor, não temos? E nós recebemos do Senhor. Que privilégio receber, sermos alcançados pela graça dEle. Que privilégio fazer isso em memória dEle. Ele nos ensinou isso. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, aqueles irmãos que também eram como nós, falhos, mas estavam ali sendo ensinados pela palavra do Senhor. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O semelhante modo, depois de ter ceado, tomou o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Beberdes todas as vezes que reunides em memória de mim. E aí ele declara, irmãos, não é por acaso, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, você e eu estamos anunciando a volta de Jesus. Nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. E vai ser um privilégio concretizado. Por isso nós estamos aqui adorando ao Senhor. Por isso que nós nos reunimos em memória dEle. Então, enquanto nós faremos aqui a distribuição, você participa. Não deixa de resolver aquilo que é importante ser resolvido. Se há alguma situação que te incomoda, confesse ao Senhor Jesus. Mas participe nessa noite, porque renovar a nossa aliança com o Senhor é uma das coisas mais maravilhosas mesmo que nós podemos ter. Ou podemos considerar a nossa melhor decisão. E aí você vem, você pega o seu cálice, volta para o seu lugar, continua adorando ao Senhor, e depois nós estaremos orando, consagrando os elementos e participando todo mundo junto. Alguém foi omitido na distribuição. As crianças podem participar desde que os pais venham a ministrar sobre a vida dos teus filhos. Vamos consagrar esses elementos diante dele. Esse kit aqui é diferente, né? Você provavelmente deve estar enfrentando uma dificuldade, né? Tem que puxar. Eu fui orientado aqui pelo Pedrinho. Amém. É isso aí. Então vamos orar ao Senhor. Jesus, nós consagramos esses elementos nessa manhã. Te agradecemos mais uma vez, porque nós fomos alcançados por Ti e o privilégio de participar da Tua mesa, Pai. Obrigado porque nós, ao partir
desse momento, somos renovados, a nossa aliança, o nosso compromisso, o nosso amor por Ti. E nós, ó Pai, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a excelência do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, que ao comer deste pão, possamos ser santificados por Ti. Ao beber deste cálice, possamos ser renovados, justificados pelo Teu sangue. E possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, uma bênção nesta geração. E através do Teu sangue precioso, possamos ter alegria da esperança em Ti. Possamos ser cheios do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e declaramos isso em nome de Jesus. Participemos todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vai terminando aí de participar e agora você começa a adorar o Senhor Jesus. Comece a adorar a Ele. É o plano perfeito. Aleluia. Tudo pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, Glória a Jesus. resgate, salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou. Aleluia.
Jesus. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, Jesus. Aleluia. Aleluia! Bom, antes de nós partirmos, já estamos partindo para o final, mas nós gostaríamos de orar pelos aniversariantes, né? Eu não sei se está aqui, mas amanhã quem vai completar mais um ano de vida é a nossa irmã Biair. O Marcelo também? Vem cá os dois. O Paulo está aí ou não? Paulo fez aniversário ontem, né? Vem cá o Paulo também. A Gabi não está presente. Está aqui? Não, tá. Quem fez aniversário que eu não tenha conhecimento, vem para a gente orar. Né? Quem fez aí aniversário, né? Alguém que também tenha completado mais um aniversário de casamento. Né? Olha aí que coisa boa. Vamos orar também, né? Aqui os nossos queridos irmãos, nós vamos orar por eles, em nome de Jesus. Vamos levantar nossa mão direita sobre a vida deles, né? Senhor Jesus, nossa gratidão sobre a vida dos nossos irmãos, por mais um aniversário que eles estão completando, pela bênção do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, como nós temos ministrado nessa manhã, que o Senhor é quem escreve a nossa história com perfeição, e mesmo diante de tantas situações, é o Senhor que nos sustenta e nos fortalece. Pai, obrigado pelas vidas aqui, pela vida do Marcelo, do Paulo, também da Biair. Ó Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre a vida deles, que o Senhor continue dando saúde, proporcionando dias abençoados, ó Pai, que a tua bondade, a tua fidelidade continue guiando a vida dos nossos irmãos. Nós profetizamos a bênção em nome de Jesus. Amém. Oba! Com Deus ao céu. Dali seja um eterno sorriso. Glória a Deus. Eu senti no meu coração de nós encerrarmos esse culto com muita alegria, com muito júbilo. Vocês topam ou não? Topam ou não? Aê, então vamos cantar nosso general? Nosso general é Cristo, não é? Quem tem Cristo aí como seu general aí, dê um glória a Deus. Então é com alegria, hein? Nada de tristeza, ó. Show! Ó, vamos lá! Vamos cantar! Aê! Glória a Deus! Senhor, marchamos pro seu exército, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
Messias. Pelo Messias, O quê? achamos que em suas mãos a chave da vitória que nos leva a construir a terra toda. Obrigado, Deus. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Vamos lá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ô, glória! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Só as irmãs, O nosso só as general. irmãs, vamos lá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Agora aos varões, os homens, vamos lá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Agora todo mundo, vamos lá. O nosso general é Cristo. Seguimos Os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, ó, nenhum inimigo resistirá. Ô, faz barulho aí pra Jesus. Que sustância, hein? Amém? Glória a Deus. O eco ajudou bastante, né? Pá, bateu aqui dos dois cantos aqui, foi lá no vizinho. O vizinho falou: gente, tem culto de manhã agora. Ah, que bênção, né? Bom, hoje tem Brasil, né? Hoje tem Brasil. Então ele comunicou, né? Gente boa, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, né? Que Deus guie os seus passos. Obrigado por você ter vindo nessa manhã, né? E nós desejamos que o Senhor, que o rosto do Senhor possa estar sobre você e te abençoar em tudo que você fizer. Receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Pai, e as consolações, a unção e a comunhão e o poder do Espírito Santo, seja com você, meu irmão e irmã, nesta semana, até a volta de Jesus. Todos digam: amém. Paz, Deus te abençoe. Não vá embora antes de dar pelo menos uns 10 abraços, hein?